Neuropeople, a dor na coluna pode ser uma sombra que acompanha cada movimento, roubando sua energia, momentos de alegria e até mesmo qualidade de vida. No vídeo anterior, eu abordei em detalhes as causas de dor na coluna e como muitas dúvidas surgiram, eu vou falar nesse vídeo especificamente de como eu moldo, planejo a estratégia para tratar dor na coluna aqui mesmo, dentro do meu consultório, com casos reais. Vem comigo que a gente vai esclarecer e que você comece a jornada para superar a sua dor na coluna. O primeiro passo quando um paciente com dor na coluna chega aqui no meu consultório é mudar a mentalidade dele, pois o objetivo do tratamento não é meramente aliviar a dor. Pelo contrário, o objetivo do tratamento é devolver a integridade e saúde da coluna. Quebrando esse paradigma de cara, o paciente entende que a gente não vai na consequência, porque a dor é meramente uma consequência da falta de saúde da coluna. A gente precisa ir na causa, entender quais foram as situações que fizeram a coluna adoecer e corrigi-las, uma a uma. Por vezes, pacientes chegam aqui em franca crise, com uma limitação importante, tendo dificuldades para subir escada, para amarrar um sapato, para permanecer sentado ou até mesmo para permanecer em pé, necessitando de ajuda. Nesses casos, onde o paciente está em franca crise, a gente precisa ter um olhar diferente. Às vezes é até necessário internar esse paciente para tirá-lo da crise. E às vezes a gente vai conseguir resolver isso com remédios em casa. Mas quando eu percebo que o paciente está em franca crise, eu olho esse paciente muito de perto e ele retorna aqui em 7 a 10 dias. Mas considerando que a maioria dos pacientes não chegam numa franca crise, pelo contrário, tem uma dor arrastada por anos, por meses e sem melhora, mas tendo ali seu dia a dia francamente prejudicado, a gente já começa a planejar a estratégia de tratamento. Quando o paciente tem dor neuropática, que é essa dor que vem da coluna e corre para as pernas, a gente sempre lança a mão de uma medicação para dor neuropática, que ela será realmente o medicamento que ajudará a devolver saúde para aquele nervo. E a gente também associa um analgésico potente. Se o paciente não está em uma crise excruciante, a gente já começa a atividade física, seja a fisioterapia, seja o pilates, seja a natação. Isso tudo dependerá dos fatores individuais daquele paciente, idade, peso, possibilidades financeiras. A gente sempre tem que adequar o melhor tratamento àquela realidade do indivíduo. A atividade física é sempre crucial. Todos os estudos demonstram que os pacientes que ficam em repouso a longo prazo evoluem pior do que os pacientes que conseguem fazer atividade física. É importantíssimo que o paciente, se estiver acima do peso, realmente seja uma peça participadora do tratamento. Ele precisa perder peso, precisa trazer consciência que a sobrecarga de peso é sim fator determinante para que ele realmente supere a dor. Então, a gente precisa entender qual é a dificuldade que o paciente tem para perder peso e ajudá-lo com uma abordagem multidisciplinar, envolvendo às vezes medicamentos para emagrecer, às vezes o trabalho e a orientação do nutricionista, às vezes somente resolvendo sedentarismo a gente já ajuda nessa perda de peso, mas é totalmente indispensável que o paciente que tem dor na coluna e está acima do peso, resolva o peso.
senão a gente não caminha para frente. Outros cuidados e orientações que a gente busca corrigir no paciente é sobre ergonomia, cadeiras adequadas com encosto alto, postura no trabalho, correção de movimentos inadequados para pegar peso, para dormir. E também a gente tenta entender qual é a realidade do trabalho que aquele paciente exerce. A gente sabe que sim, infelizmente, tem trabalhos que, quando exercidos, vão prejudicar a saúde da coluna. E a gente tem que olhar de maneira individual o que a gente pode fazer para ajudar dentro daquela realidade do paciente. E o que eu espero? Eu espero que esse paciente já tenha tido algum resultado satisfatório em até 30 dias, ou seja, diminuiu bastante a frequência, a intensidade da dor, a necessidade de uso de analgésicos potentes. Esse paciente, em 30 dias, tem que ter colhido algum resultado. Eu não espero que em 30 dias a sua dor crônica tenha resolvido, mas eu espero que ela tenha tido melhora, que a gente tenha tido avanço. E quando isso não acontece, é um importante sinal que talvez o comprometimento do nervo é mais sério e que a gente precise lançar mão, sim, de procedimentos invasivos, seja um bloqueio, que é o uso de medicação que a gente infiltra diretamente na coluna, ou mesmo de cirurgias. E aí depende muito de caso a caso. O que mais vejo de erros no meu dia a dia são, primeiro, é somente tratar a dor e esquecer que o nosso alvo é a saúde na coluna. Não adianta mirar na consequência, a gente tem que resolver as causas, a gente tem que conscientizar o paciente que a solução passa por muito mais do que meramente o uso de remédios. O segundo erro frequente é o médico não acompanhar de perto esse paciente. É prescrever um remédio, mas não se preocupar em avaliar o resultado. A gente precisa olhar de perto esse paciente e a gente precisa garantir que ele está evoluindo bem. E o terceiro erro mais comum é a falta de adesão do próprio paciente. É o paciente ter uma postura passiva de que a solução não depende dele, não passa por ele, sendo responsabilidade 100% do médico. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido para realmente chegar à solução. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha transformado alguma das noções que você possa ter sobre dor na coluna e que você aí do outro lado consiga sim entrar numa jornada de realmente superar a dor na coluna. Se você gostou desse vídeo, achou ele útil, curta e encaminhe para alguém que precisa ouvir essas informações. Até o próximo vídeo, Neuropeople!